dia 15 de julho de 2013. Começa aqui mais um Salutes assim, seco, sem a vinheta, que deu algum problema e a Carol está tentando resolver. Ela vai conseguir porque ela é boa profissional. Aqui no Brasil, parabéns a nós, homens. Hoje é o Dia do Homem no Brasil, mas também outros países comemoram essa data que foi firmada. Alguns países, desculpem, essa data foi firmada no dia 19 de novembro, que marca o início da data comemorativa, criada em 99 pelo Dr. Jerome Telegursinski, em Trinidad e Tobago. Hoje, em caráter internacional, o Dia do Homem é celebrado tanto aqui no Brasil quanto na Austrália, Índia, Itália, Estados Unidos, Nova Zelândia, Moldávia, Haiti, Singapura, Malta, África do Sul, Gana, Hungria, Canadá, China e Reino Unido. Então, todos esses homens, parabéns, que nós esperamos que essa data seja uma data de consciência do gênero masculino e não apenas mais uma data comemorativa que vise apenas vender mais produtos. A criação desta data, dizem, teve como objetivo a promoção da saúde dos homens e busca por igualdade entre gêneros, destacando a discriminação sofrida e enfatizando as conquistas e melhorias trazidas por eles em diversos aspectos que envolvem a sociedade e família. Uma notinha. Participo como palestrante do Encontro de Bem-Estar em Águas de São Pedro, cidade construída para ser um local de bem-estar e qualidade de vida aos seus habitantes e também aos turistas. Na sexta-feira, 14 horas, eu vou falar sobre as integrações da acupuntura medieval, acupuntura chinesa, alquimia medieval inclusive, e os florais alquímicos do Joel Aleixo, em que eu faço um paralelo com os preceitos da acupuntura e da medicina tradicional chinesa. Será no Centro de Convenções de Águas de São Pedro. O evento ocorre de 18 a 21 de julho. Maiores informações com Fábio Pontes Ferreira, que é o secretário de Turismo da cidade, o telefone 19 3482 1652. 19 3482 1652. Eu tenho que fazer um editorial hoje, porque eu já desenvolvi vários programas aqui, Salutes, manifestando-me contra o projeto do ato médico. Antes de mais nada, os médicos são nossos amigos, os médicos daqui são nossos entrevistados, tenho médicos na família. Meu filhote está no 4º ano de medicina na Escola Paulista de Medicina, eu acompanho o ensino médico no Brasil. Já fiz um jornal sobre o ensino médico no Brasil chamado Jovem Médico, nos anos 80, isso, em que discutíamos o ensino médico, mas eu não posso deixar de me manifestar em relação ao atual projeto que tramitou por mais de 12 anos aqui no Congresso e no Senado e foi aprovado na calada da noite durante essas manifestações mais clamorosas que este país já viu nos últimos tempos. Entre as pessoas que comemoravam estavam o senhor Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, que com 1,5 milhão de assinaturas para não assumir o seu cargo, assumiu dando risada e tirando sarro da população brasileira. Eu quero dizer que eu sou favorável, sim, a que haja uma legalização, uma definição do ato médico, sim, não só no Brasil. Como eu também sou favorável à regulamentação dos profissionais da acupuntura, que é o meu caso. O que eu não posso concordar é que esse projeto, realizado por entidade política, não representa a vontade e o desejo de todos os médicos. É um projeto tacanho, atrasado, retrógrado ao que há e o que existe no mundo moderno em todos os sentidos. Eu quero dizer a todos que, como terapeuta e apresentador do Salutes, eu não tenho partido. Ao contrário, eu sou um crítico mordaz de qualquer atuação pública para, como cidadão, cobrar atitudes corretas e coerentes dos governos, sejam eles quais forem. O atual governo federal, o qual mantenho e exibo sérias críticas, teve uma atitude coerente e correta ao vetar uma série de artigos do atual projeto do ato médico, que é político, cria diversos conflitos com outras categorias da saúde, inclusive a acupuntura, que é a minha especialidade. Para nada. Simples. Pergunta-se: quantas mortes foram ocasionadas no país por atitudes de não médicos? Pergunta:
Quantas mortes foram ocasionadas por erros médicos no país? Olhem bem a face dos que comemoram a aprovação do ato médico, a começar pelo presidente do Senado, como eu disse, Renan Calheiros, que abraçou vários colegas durante a aprovação deste ato. Minha pergunta: Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina estão preocupados com a saúde pública? Se estiverem, revejam o ensino médico no Brasil, que está absolutamente atrasado, e a atuação dos médicos por intermédio de erros e uma política atrasada e fora de moda, que é a hospitalização. Hoje mesmo publicaram aqui no meu Face um pedido de cassação dos direitos profissionais médicos de Alexandre Rocha Santos Padilha, CRM do Paraná, do Pará, 7033. Eu sou um crítico mordaz do nosso ministro da Saúde, mas ele reconheceu recentemente que a acupuntura existe há 5.000 anos, portanto, muito precedente à atividade médica científica. É o que a gente sempre falou aqui. Nada que existe 5.000 anos pode ser inócuo. Nós defendemos que a acupuntura, que é o meu caso, seja defendida e seja executada por quem sabe. No Salutes do dia 14 de maio de 2012, eu entrevistei o Dr. Evaldo Martins Leite, médico cardiologista, ex-professor da Santa Casa de Misericórdia aqui de São Paulo. Ele sim, autoridade para falar quem pode fazer acupuntura. Ele começou a fazer acupuntura aqui no Brasil em 1958, quando fundou a Associação Brasileira de Acupuntura, onde eu tive a honra e o privilégio de estudar. Eu separei um pequeno trecho para a gente rememorar o que já falávamos no dia 14 de maio de 2012. Peço a técnica para que solte a parte do vídeo, por gentileza. Que nossa briga, nossa luta não são com os médicos são nossos amigos. Meu filho é estudante de medicina, os entrevistados daqui acabam sendo amigos dos Salutes. Nós temos muito respeito pela classe médica. Que algumas entidades com interesses meio confusos, né, acabam engambelando, para usar um termo utilizado pelo Dr. Evaldo, não só os magistrados, mas aí também a imprensa, né, jornalistas mal preparados, desinformados, republicam sentenças com manchetes de que agora a acupuntura é só praticada por médico, prestando, como eu disse já no início, também uma grande desinformação. Então a gente vê, infelizmente, um decréscimo da formação de todas as áreas nesse país, de todas as áreas profissionais. A gente está vendo cada vez mais decrescendo a qualidade dos profissionais, sobretudo na imprensa, que assim, a gente pode falar um pouco, porque eu fiz jornalismo, a gente tinha a obrigação de sempre ouvir os dois lados, e quando você pesa esses dois lados nas notícias publicadas com uma manchete, agora a acupuntura é exercício médico, a gente vê que é uma tendência de uma pessoa absolutamente despreparada. Qual o seu modo de ver sobre também esse processo da imprensa, a desinformação das pessoas e as pessoas republicando coisas sem fundamento algum, doutor Evaldo? Eu chamo isso de marketing da desinformação. Existe um marketing que informa e um marketing objetivo, talvez consciente ou inconscientemente, desinformar. Quer dizer, tirar realmente a verdade do conhecimento do público. A verdade é desinformada, as meias-verdades são utilizadas como se fossem verdades inteiras, e como nós sabemos, a meia-verdade é muito mais perigosa do que a mentira diretamente. Então, o fato é que a mídia está ameaçando a própria acupuntura de qualidade. Esse tipo de mídia está até ameaçando a acupuntura de qualidade, que é essa que aqui no Brasil nós exercemos. Aqui no Brasil nós exercemos uma acupuntura de altíssima qualidade, digna de comparação com os centros mais importantes e mais desenvolvidos do mundo. É importante dizer-se que quando, há uns 20, 30 anos atrás, na França, houve uma proibição da prática da acupuntura por não médicos, a qualidade da acupuntura francesa caiu de tal forma que, alguns anos depois, o próprio Ministério da Saúde francês foi obrigado
a voltar à situação, status anterior. E hoje em dia a França, como a maioria dos países do mundo, com exceção talvez da Dinamarca, da Arábia Saudita e de mais um ou dois países que não me vêm à mente, a acupuntura é praticada pelos profissionais que a conhecem, pelos profissionais que tiveram uma formação adequada, quer dizer, profissionais que conhecem a acupuntura. A acupuntura deve ser feita por quem conhece, quem a conhece, e não pelo fato de ser médico como eu, ou de não ser médico como você, que eu considero um dos melhores acupunturistas do país, em que confio de maneira total, sem o seu trabalho como profissional de acupuntura acupunturista que é, endosso o fato de que, não sendo médico, você exerce, você é capaz de realizar uma acupuntura de altíssimo nível. Existem excelentes acupunturistas médicos, existem péssimos acupunturistas médicos. Da mesma maneira que existem excelentes acupunturistas não médicos, como existem péssimos acupunturistas não médicos. O fato de ser ou não ser não médico não classifica, não qualifica, não permite que se deduza a qualidade do trabalho de acupuntura que esse profissional desempenha. Médicos ou não médicos, para praticar a acupuntura, tem que conhecê-la. Por isso é que nós, da Associação Brasileira de Acupuntura, desde os nossos primórdios, desde o fim da década de 50, 1958, quando nós fomos formados, quando foi a nossa instituição, a Associação Brasileira de Acupuntura, foi fundada, nós lutamos para uma regulamentação multidisciplinar da acupuntura. Quem deve praticar acupuntura é quem... São 16 horas e 25 minutos. Vimos então, portanto, nesse programa do dia 14 de maio de 2012, a entrevista com o Dr. Evaldo Martins Leite, que é o presidente da Associação Brasileira de Acupuntura. Ele já respondeu vários processos, primeiro por praticar acupuntura, segundo por ensinar acupuntura e terceiro porque ensinava acupuntura para leigos, entre aspas. A acupuntura existe há 5.000 anos, portanto, muito antes da ciência ser desenvolvida, ainda que se leve as questões da filosofia grega, por exemplo, ainda que se leve tudo isso, a acupuntura é muito antes disso. E lembrando que até 1995, o Conselho Federal de Medicina considerava a acupuntura charlatanismo. Quem praticava acupuntura era charlatão. Vários processos contra médicos que praticavam acupuntura com essa categorização. Em 95, de repente, acho que caiu um raio e mudou-se tudo e virou a acupuntura uma atividade médica, que nós não temos nada contra, mas não a exclusividade, porque nós ensinamos os médicos a fazer acupuntura. Muito bem. Vitamina D, ômega 3, ômega 6, isso está toda hora nos jornais, nas consultas médicas, todo mundo falando, está praticamente uma moda tomar vitaminas, a D especificamente. Outro dia o Dr. Francisco Viana falou aqui que a D é a moda do momento, que provavelmente o ano que vem vai ser a K, mas que hoje é a D e que a C foi a anterior. Para saber sobre isso, eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Márcia Gutierrez, que é farmacêutica, presidente da Associação Brasileira dos Farmacêuticos Homeopatas. Doutora Márcia Gutierrez, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Salutes, bem-vinda. Obrigada pelo convite, Badam, parabéns pelo Dia do Homem. Eu, como Obrigado. Tenho que reconhecer a importância dos homens na nossa vida, desde trocar uma lâmpada, arrumar encanamento, até um apoio que a gente realmente precisa. Queria dizer que sou quase moradora de Águas de São Pedro. É mesmo? Estive lá no final de semana, pena que não vou estar no próximo final de semana. Mas eu vi muita divulgação na cidade sobre o evento, eu acho belíssima a ideia de fazer lá, tem tudo a ver com o tema proposto. Com o tema, né? Uhum. Essa palestra foi sobre acupuntura e alquimia, a gente preparou, já apresentei aqui em São Paulo, inclusive com o Dr. Evaldo assistindo. Ele me deu os parabéns e tal, que é, na verdade, uma costura, né? Sobre eu falo da alquimia chinesa, que foi tema da minha pós-graduação, foi o tema do meu trabalho de pós-graduação em acupuntura, e aí eu associo com a alquimia do Joel Aleixo, falo da alquimia medieval e da alquimia chinesa que existe há 5.000 anos. É bastante interessante. Muito bom. Tomara que tenha a oportunidade de assistir. Com certeza terá.
Vitamina D é moda, doutora Márcia? Não. Diferente do que se falava da vitamina C há alguns anos, a vitamina D hoje é ciência. E eu acho que o que a gente vai presenciar logo vai ser uma mudança, inclusive, da classificação dela. Porque vitamina é aquilo, por conceito, é aquilo que você não consegue produzir e você precisa absorver isso nutricionalmente, né, da sua dieta ou algo parecido. A vitamina D é produzida internamente. A gente até pode ter um aporte alimentar pequeno, mas a gente tem. Agora, a maior fonte de produção de vitamina D acontece internamente. Só que para ela acontecer é fundamental a presença de ultravioleta, ou seja, da exposição ao sol. Então, o que vivemos nesse momento, né? Indivíduos dentro da modernidade, cidades grandes, como estamos aqui dentro de um estúdio, é praticamente isso o dia inteiro para nós, né? Os carros têm insufilme e a gente é induzido já há alguns anos, até por motivos bastante importantes, que a gente use filtro solar sempre, nas áreas expostas. Ou seja, nós não temos mais incidência de ultravioleta na pele em quantidade suficiente para produzir a vitamina D nas quantidades adequadas que a gente precisa. Recentemente, doutora Márcia, eu li uma nota exatamente sobre o que a senhora está falando em relação ao excesso de filtros solares, que inclusive adolescentes estão com carência de vitamina D, sem contar os idosos, obviamente, também, e que o excesso de filtro solar poderiam estar ocasionando essa deficiência de vitamina D. A senhora concorda com isso ou não? Na verdade, a gente sempre precisa pensar no todo, né? A gente pode pensar só na questão de evitar da prevenção do câncer de pele, que é importantíssimo, porque a camada de ozônio está diminuída, a gente está mais exposto e isso deve levar a uma incidência maior de câncer, isso é fato. E o outro é que a vitamina D é necessária e para a produção dela é preciso do sol. Então, o uso racional do sol e do filtro solar é que devem ser pensados. Então, não dá para a gente estratificar apenas na dermatologia e a prevenção do câncer ou apenas na situação nutricional da vitamina D. O que é importante a gente entender e as pessoas pensarem sobre isso, inclusive a classe médica, porque é muito comum hoje a gente falar para o médico sobre essa questão da vitamina D e haver uma surpresa, uma falta de conhecimento, na verdade, de aprimoramento das informações. Tantas coisas para a gente estar se atualizando e ele acaba não pegando essa atualização também. Então, entender qual é a importância de cada um desses elementos dentro da saúde do indivíduo, né? Entender qual é o elemento mais importante e fundamental para isso. Cada paciente é um paciente, como sempre falamos. Exato. Né? Agora, o que já se entendeu é que numa cidade como São Paulo, a grande maioria da população apresenta um estado de deficiência ou carência de vitamina D. Algo impensado há alguns anos. Né? Posso até dar dois relatos pessoais. Meu pai tem 79 anos, recentemente fez uma dosagem de vitamina D, tinha 15 nanogramas no sangue. Já vou dizer o que é isso. Meu filho tem 13 anos, há 15 dias também fez uma medida de vitamina D, ele tem 17 nanogramas. Menos de 20 nanogramas já é considerado carência de vitamina D. Não é nem falta. Carência é aquilo que a gente aprendeu lá no primário que dava raquitismo. Isso. Exatamente isso. Ou seja, meu pai com 79 anos, o meu filho com 13 anos, os dois apresentam o mesmo estado de carência de vitamina D. E eu posso garantir que se isso se repetir, a população for solicitando para o médico uma dosagem de vitamina D, isso entra sempre dentro desse padrão. Espectro. Exatamente. Isso é que é preocupante, porque a vitamina D passou já do ponto de ser entendida só como a vitamina dos ossos. Né? Então, não é mais só para fixação do osso, de cálcio no osso. Talvez a função primordial, o maior aporte de vitamina D seja gasto com isso. Mas eu poderia aqui passar horas falando das diferentes patologias hoje que estão envolvidas com a vitamina D. Mas todas elas têm um foco no sistema imune. Imunomodulador. Exato. Né? Então, a vitamina D, por isso que ela é mais entendida, ela tem sido colocada conceitualmente até como um hormônio por produção interna e porque ela faz esse papel de imunorreguladora. Qual glândula? Seria suprarrenal ligada? Não. A primeira conversão de vitamina D numa forma pré-ativa é a do sol
é uma junção de ultravioleta mais o calor da pele. Isso faz uma primeira ativação. Ela vai para o fígado e no fígado ela sofre um processo de hidroxilação, ela recebe uma molécula mais na sua molécula principal, mas ela ainda não tem atividade. Ela cai na circulação e aí ela vai para o rim. No tecido renal é que ela sofre mais uma hidroxilação, mais uma modificação na sua cadeia, e aí sim ela tem essa forma ativa. E já se sabe de diferentes tecidos hoje no corpo que tem receptores específicos para essa forma ativa de vitamina D. Uhum. Eu quero registrar a participação aqui no chat de Adriano Santos. Boa tarde, seja bem-vindo. Está fazendo algum comentário do SUS, mas vou deixar um pouquinho para frente, porque a gente já deu uma saída aqui. Daqui a pouco a gente volta a esse assunto, tá, Adriano? Se vocês tiverem perguntas à doutora Márcia Gutierrez, por gentileza, podem mandar pelo Facebook, mas principalmente pelo chat, que é mais fácil, que eu estou aqui conectado, ok? Então, fixação do cálcio, isso é muito importante, porque nesses cursos da medicina quântica, no qual falávamos há pouco tempo atrás, da dificuldade do cálcio, você ministrar só cálcio para a osteoporose, que é uma grande panaceia que acontece hoje, com riscos de criar osteófitos, cálculos renais, etc. e tal, porque o corpo não tem a inteligência para que aquele cálcio ingerido se fixe no osso. A vitamina D seria uma equação para resolver esse tipo de problema? Isso, a vitamina D, a função, assim, o principal grau de ação dela, em termos de quantidade que é mobilizada, é para isso, para a fixação do cálcio, mas ela precisa estar na forma ativa. Para ela estar na forma ativa, precisa passar por todo esse processo que eu acabei de relatar. Agora, como existe esse direcionamento do corpo, a prevalência é pelo cálcio, porque ele não pode ficar solto na circulação, senão você acaba tendo um excesso desse cálcio circulante, isso é um problema. Ele não pode faltar no osso, senão você não tem a estruturação. Então, o organismo prioriza por aí. Esse é que é o problema. Você tem pouca vitamina D, com prioridade e aportes grandes para a fixação do cálcio. E aí a gente fica devendo vitamina D para outras funções importantes. Eu não posso deixar de falar aqui sobre a importância da vitamina D na prevenção de pelo menos 3 tipos de câncer. Trabalhos recentes demonstram que se a população estivesse em níveis normais de vitamina D, e a gente está falando alguma coisa em torno de 80 a 100 nanogramas, diferente daqueles 15 e 17 da carência, 40% dos casos de câncer de mama, próstata e cólon seriam reduzidos em 40%. Em 40%. Nesses 3 tecidos existem receptores para essa vitamina D na forma ativa e a função dela nesses tecidos é ativar uma célula chamada natural killer. São células que reconhecem células em má formação, células neoplásicas, células que vão desenvolver posteriormente um câncer, e elas fazem o papel de lixeiro mesmo. Fagocitose mesmo? Isso, elas retiram essa célula do sistema. Agora, se toda a vitamina D está sendo disponibilizada para a fixação do cálcio, porque essa é a prioridade, eu tenho pouca no tecido e eu estou o tempo inteiro sendo solicitada para a proliferação dos tecidos. Imagina quanta modificação de tecido eu tenho em colo intestinal, em próstata, em mama, né? Durante o desenvolvimento da pessoa. Então, eu tenho a deficiência agora, só que essa condição de malignidade que não pôde ser evitada vai me aparecer lá depois dos 50 a 60 anos. Então, a importância da manutenção. Eu vejo hoje, assim, que deveria fazer parte do protocolo do clínico geral a solicitação pela dosagem de vitamina D. E isso acontece? Não é protocolo e eu vou te dizer por quê, Bada. Quase uma questão de saúde pública. A grande maioria dos convênios não cobre esse exame. Esse exame é pago, a não ser que seja o top, o AAA dos planos de saúde. Porque ele é caro? Porque ele não faz parte ainda dessa solicitação. Como os médicos ainda não entenderam que isso tem uma função em termos de saúde pública importante, ele é pouco solicitado. Então, pouco solicitado, ele custa caro. Tem pouca demanda, ele acaba custando caro para o laboratório, caro para o convênio, e ele não é colocado. O sistema público de saúde não tem a dosagem de vitamina D. Entendeu? Então, a gente está passando, de fato, por um processo, por isso que eu acho bem importante todas as manifestações de que essa informação seja passada é importante, lá no balcão da farmácia, aqui num programa como esse, no curso de formação que a gente tem, essa informação
para o médico entender que isso é só um dado. Ele vai ter que entender o todo, o quanto que essa vitamina pode ser importante ou não para o paciente. Mas sem esse dado, ele corre o risco de não proteger o paciente lá na frente, eu estou falando de 20, 30 anos mais para frente. E nos casos de tumores já instalados nessas áreas que a senhora se referiu, tanto de pele, de próstata ou de mama e etc. O tumor já se desenvolveu. Uma suplementação em grande dosagem da vitamina D é capaz de auxiliar no processo de... Não acredito. Não acredito. A doença degenerativa em desenvolvimento, ela requer uma abordagem terapêutica muito diferente e eu jamais poderia dizer que existe alguma relação de cura de alguma dessas doenças em relação à vitamina D. Ela sempre será boa, até num processo de desenvolvimento de qualquer tipo de câncer, que ela esteja nas doses adequadas por ser um imunorregulador e fazer parte do processo. Mas jamais ela poderia ser indicada como o medicamento para tratar ou curar o câncer em desenvolvimento. Digo associado a outras quimioterapias e outros... Claro, deveria ser avaliado isso. Eu vou dar um exemplo, que é uma doença na qual a vitamina D tem feito bastante parte assim, das pesquisas, que é o lúpus eritematoso. É uma doença autoimune, ou seja, o próprio indivíduo faz uma reação contrária às suas próprias células. Uma das disfunções causadas pelo lúpus é o mau funcionamento dos tecidos renais, que são responsáveis pela formação da vitamina D na sua forma ativa. Então, esses indivíduos têm uma carência importantíssima de vitamina D porque o rim não está funcionando. Aliás, a medicina chinesa, cada vez mais, com seus 5.000 anos de sabedoria, cada vez mais, quanto mais a ciência evolui, mas eu sei que a medicina chinesa está absolutamente correta no grande dos seus primórdios. Os rins, segundo a medicina chinesa, são o que faz com que o homem fique em pé, que dá o equilíbrio, que são os dois rins que se fixam. Ele fixa o cálcio, segundo a medicina chinesa. Os ossos são controlados pelos rins. Os rins têm a energia ancestral que trazemos do pai e da mãe, que quando acaba a gente dá uma morridinha, porque é uma conta poupança que você só tira e não deposita. E o rim é a sede do Shen, que a gente chama, uma sede do nosso princípio espiritual. Bate tudo. O Adriano Santos está perguntando, tomar sol com protetor solar prejudica a absorção de vitamina D? Adriano, né? Adriano Santos. Adriano, a gente não absorve a vitamina D tomando sol. A gente produz internamente uma molécula de um colesterol modificado, só para não ficar usando nomes muito complicados. E essa molécula, quando recebe a incidência do ultravioleta mais o calor dos tecidos, ela sofre uma pequena transformação. Ela muda a conformação estrutural dela. E aí a gente tem o chamado pré-vitamina D3, que vai cair na circulação sanguínea, vai para o fígado, depois é só no rim que ela se torna de fato ativa. Então, a gente não absorve a vitamina D do sol. O sol é o facilitador desse processo de transformação da vitamina D na forma ativa. Agora sim, a utilização do filtro solar acaba com isso tudo, porque a função do filtro solar é impedir a absorção do ultravioleta. Então, essa razão entre as duas coisas que precisa ser considerada. Um dado aqui, só um fato assim, para as pessoas entenderem o quanto de sol a gente está falando e o quanto isso significa na produção final. Se estudou algo assim, um indivíduo seminu com uma roupa de banho, assim, de piscina, de praia, se expondo ao sol, que sol, né? Aquele sol onde a sombra do indivíduo tem exatamente a mesma estatura dele. Esse é o sol bom, tanto de manhã ou de tarde, não importa, mas é essa a incidência positiva. O indivíduo neste sol, por 1 hora, ele produz 10.000 unidades de vitamina D. Se as pessoas que tomam vitamina D, às vezes com o cálcio e etc., ou já tomaram alguma suplementação, o clássico é prescrever 400 unidades de vitamina D ao dia como nutricional. A gente produz muito mais do que isso se tiver com a incidência do sol. Então, a importância mesmo do sol na produção de grandes quantidades de vitamina D. Como os farmacêuticos homeopáticos trabalham com a reposição ou uma regulação da vitamina D? Eu imagino, não sei se como a C, nós temos uma absorção e o que não for absorvido, o corpo simplesmente libera, por intermédio de urina, fezes, etc. Com a vitamina D também é a mesma coisa.
mesma pergunta, eu posso ir numa farmácia homeopática e falar assim, olha, eu quero tantas unidades ou eu quero repor vitamina D. Eu consigo? São racionalidades diferentes e é sempre bom explicar. Às vezes o paciente procura pela gente, você tem um remédio homeopático parecido com o analgésico que eu tomo, etc. São coisas diferentes. Né? Vitamina D não tem nada a ver com homeopatia, mas a ausência dela pode ser um obstáculo à cura. Então, enquanto o homeopata está tentando fazer o reequilíbrio desse indivíduo, obter a cura pelos medicamentos homeopáticos dentro da medicina homeopática, ele pode ser impedido porque esse indivíduo não tem a vitamina D necessária para o desenvolvimento bom dos processos. Então, a gente, como homeopata, é bom ser homeopata porque e acupunturista, porque a gente tem sempre uma visão holística do indivíduo. Eu não posso enxergar só do ponto de vista homeopático, do medicamento homeopático. Quando eu sou homeopata, eu enxergo o indivíduo como um todo, inclusive aonde que ele está inserido na sociedade e que influência isso tem nele. Então, se eu identificar como médico homeopata que esse paciente tem deficiência ou carência de vitamina D e ela pode ser um obstáculo dentro do meu processo de cura, dentro do processo de cura estabelecido, eu vou administrar a vitamina D como uma suplementação, caso esse paciente não possa se expor 1 hora ao dia, né, de sol, seminu. Quem é que pode na cidade de São Paulo? Né? Nem quando a gente vai à praia às vezes consegue. Não consegue, né? Se não Avenida Paulista às 18 horas, um bando de gente seminu ia ser... Impossível. Então, é importante mesmo fazer... Não existe outra forma de dizer. Tem a que gente fazer precisa fazer a suplementação. As doses hoje sugeridas de suplementação são muito acima das 400 unidades. A gente fala em torno de 5.000, 10.000 unidades por dia, para que consiga quebrar essa barreira da carência e da deficiência e começar um nível de normalidade. Eu tenho uma amiga médica homeopata que levou a filha, que tem DDA, déficit de atenção, para receber grandes dosagens de vitamina D que estava muito baixo. Ela fez o exame e era de 10.000 para cima unidades por dia. Com certeza eram grandes unidades. Eu vi trecho de uma palestra muito boa sua, doutora Márcia, em que falava que tinha uns estudos que me chamou muito essa atenção. No mês do nascimento ocorrem determinados... É bem interessante mesmo. Na verdade, a vitamina D hoje tem sido usada... um grande grupo de estudo aqui em São Paulo tem usado ela no tratamento de esclerose múltipla. A gente ouve falar, mas parece que os números não são assim muito claros no Brasil em termos de incidência, mas gostaria de gastar alguns minutinhos com ela. Se estima que no Brasil são 50.000 casos de esclerose múltipla. Não é um número grande imaginando outras patologias, mas é uma patologia que atinge indivíduos na fase de 25 a 40 anos, ou seja, no seu maior momento de produção. Ela é degenerativa, progressiva e altamente debilitante. Né? E o que ela é? Ela é uma doença autoimune também, só que é terrível. Como é que a natureza pode ser tão perversa às vezes? A gente começa a fazer, o indivíduo faz uma manifestação contrária às células de mielina, que elas revestem as conduções nervosas. Então, o indivíduo acaba tendo uma série de choques elétricos mesmo, e isso vai causando uma série de sintomas e pode levar ele à morte mais para frente. O que se descobriu é que a reposição da vitamina D em altíssimas doses refaz essa barreira porque ela diminui o processo da doença autoimune. Os relatos que a gente tem, e pode se encontrar com alguma facilidade até na internet, no YouTube, alguns vídeos de pacientes declarando como é que eles se desenvolveram, e é impressionante. Porque o tratamento clássico hoje é com corticoide e interferon, com uma série de efeitos adversos, às vezes impossíveis de o paciente tolerar o próprio tratamento, e a um custo altíssimo, em torno de R$2.000 a R$5.000 por mês. O que me chama a atenção, me permite só um parênteses, é que todos esses anti-inflamatórios, principalmente baseados em corticoides, atacam diretamente o rim e baço pâncreas, que são os órgãos responsáveis pela imunidade. Quer dizer, ou você ataca uma bola de canhão para matar uma pulga, e acaba muitas vezes matando a pulga e o pulgueiro e todo o zoológico junto, né? E também atacando justamente o que seria a origem da própria cura natural do ser humano, do indivíduo. Quer dizer, então, é isso que precisa ser questionado. Que tipo de medicina, que tipo de microbiologia, que tipo de química nós estamos estudando. Falava outro dia com um médico amigo nosso, falando, olha, o ensino da medicina ainda está baseado no químico.
Vai ter o evento aí de saúde quântica, nós vamos falar lá também sobre acupuntura quântica e tal. Estamos falando de biomedicina alemã, estamos falando de informação, porque o remédio homeopático é uma informação, a agulha é uma informação, os hertz são informação, os remédios quânticos são informações. A medicina informacional é futuro. E a gente está trabalhando com interferon e outros mais. Né? A gente não pode negar o valor de que cada coisa tem, mas entender o todo, como a gente fala, é sempre mais importante. Só complementando a questão dos nascidos, né, porque esse estudo foi feito em cima dos pacientes com esclerose múltipla no Reino Unido. Então, se identificou que a maior incidência de esclerose múltipla acontecia em pacientes nascidos no mês de maio. Ou seja, esses pacientes nasceram de uma gestação que aconteceu na maior parte do tempo no inverno, onde você tem, no Reino Unido são 100 mil casos de esclerose múltipla, é o dobro daqui, então porque a incidência também de ultravioleta é menor, né? Então era menor do que os pacientes, por exemplo, nascidos em novembro, onde a gestação acontecia na maior parte do tempo no verão. Então já se tem a ideia, né, o conceito de que essa vitamina D já faz parte desse processo de regulação autoimune lá mesmo na formação do bebê, porque claro, a prioridade vai ser para ossos, eu tenho menos vitamina D disponível, ela fica menos disponível para esse grau de proteção que a gente gostaria. E isso é muito interessante, essa informação que você está passando, doutora Márcia, porque nós vemos o paciente como um todo e a incidência de luz, inclusive de sol, pode causar depressão, como você bem sabe, e o sistema deprimido, eu ouvi isso de um médico no curso de biomedicina alemã. A pessoa entra em depressão porque o sistema vai entrar em pane. Ele vai explodir, aí ele deprime, é como se desligasse a chave geral. E o processo da depressão gera patologias também, no meu modo de ver, no meu modo de entender, as patologias autoimunes, que eu não estou me aceitando, né? Eu não me aceito, eu preciso combater a mim mesmo porque eu não me aceito, grosso modo. Clarice Felizardo pergunta se 15 minutos tomando sol nas pernas e braços é suficiente. 15 minutos já tá bom. Se você conseguir tomar esses 15 minutos de sol por dia, você podia publicar na internet como fazer? Você conseguiu fazer isso. Como porque fazer? Tá difícil de a gente conseguir até 15 minutos. Mas falando sério, é isso. Todo sol que você puder tomar, você está acumulando um nutriente, mas está desenvolvendo aí um processo muito interessante de saúde. Continue. Eu vi as doenças provavelmente ocasionadas por hipovitaminose, né? A hipertensão, arteriosclerose, prevenção de câncer, doença inflamatória intestinal, psoríase, artrite reumatoide, lúpus, problemas com o sistema cognitivo. Na minha palestra sobre acupuntura e depressão, a primeira coisa que eu falo quando pega uma pessoa com sintomatologia de depressão, primeira coisa, tirar glúten, modificar a alimentação, ômega 3, vitamina B12. Recuperar a microbiota intestinal, porque nós produzimos 100 milhões de neurônios nos intestinos. Os chineses falam de pensamento de barriga, que é exatamente isso, né? Vitamina D também facilita a absorção ou uma recuperação da microbiota intestinal, doutora Márcia. Ela precisa existir para fazer com que o processo de... A gente tem receptores dessa vitamina D ativa no cólon, por isso que é importante que a gente mantenha elas para evitar o processo de inflamação mesmo. Então, as doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, todas essas intestinais graves estão relacionadas à deficiência de vitamina D e esse aporte insuficiente nesses tecidos. Então, tudo relacionado à inflamação e resposta imune tem sempre uma participação da vitamina D. E nas questões, no papel dela nas doenças cognitivas ou na resposta cognitiva, é importante dizer que o idoso ele tem uma deficiência muito grande de produção de vitamina D. Então, meu pai com 79, se você pegar os idosos aí, eles têm, até por conta da própria rotina de vida, né? Às vezes já tem alguma dificuldade de locomoção, então acaba ficando mais dentro de casa, vai morar no apartamento porque a casa dá trabalho, etc., se expõe menos ao sol e ainda tem a dificuldade de conversão da vitamina D na forma ativa. E o que a gente vê acompanhando alguns pacientes idosos na suplementação de vitamina D é um ganho muito importante nessa parte cognitiva, sabe? Uma clareza de pensamento. Claro, sempre antes identificando se ele tem níveis baixos de vitamina D.
A nota que eu não li aqui por conta do nosso editorial sobre o ato médico fala exatamente porque os remédios contra o Alzheimer não funcionam. E aqui está falando é como se fosse uma espécie de diabetes, falta de circulação, excesso de açúcar, e problemas de oligômeros, diferente do que apresentam nas placas amiloides no cérebro. A vitamina D poderia ter algum efeito nesse tratamento de Alzheimer ou melhorar a microcirculação no cérebro, alguma coisa assim? Eu acho que ainda há muita dificuldade no próprio diagnóstico da doença, o entendimento das causas, das doenças de base que levaram à manifestação mais importante. Mas o que eu tenho visto alguns grupos em São Paulo que se dedicam ao estudo também de Alzheimer a avaliação da necessidade de suplementação de vitamina D. Obviamente que se tiver relacionado a uma deficiência da vitamina D, a suplementação deve surtir algum efeito muito mais preventivo, vamos dizer, no início da doença, do que nos seus estados mais avançados. Vamos sempre dizer, pensar dessa maneira, né? Na hora que você ultrapassa o limite, fica muito mais difícil de você conseguir reverter esse quadro. Então, por isso eu volto a dizer a importância de tratar essa deficiência ou carência antes, agora, porque as manifestações crônicas vão aparecer décadas à frente. Eu tinha um professor de acupuntura, o Dr. Rui César Cordeiro, que falava exatamente isso. A acupuntura é muito bom, preventivamente inclusive, porque depois que o indivíduo salta do 20º andar, ficar colocando agulha no caminho é difícil. É um pouco isso, né? Na verdade, a medicina ela deveria ser preventiva sempre, né? Mas a nossa cultura, tanto que é focada sempre na doença, no medicamento, né? As políticas públicas, não estou aqui para criticá-las, mas elas trazem o medicamento como foco, então ela tem o acesso a todo o medicamento que você precisa. Mas, na verdade, o que a gente poderia pensar, se a gente fosse falar em gestão de saúde, seriam as ações preventivas. Elas custariam muito menos ao Estado, muito menos à população, teriam uma relação muito importante com a qualidade de vida das pessoas. E eu acho que a gente tem algumas ações importantes, como a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, está aí desde 2006, e ela nada mais é do que uma política que trata de práticas de prevenção mesmo, né? De qualidade de vida e manutenção de equilíbrio da saúde da população. Mas eu acho que nem na formação hoje o médico acaba sendo estimulado a isso, né? Está sempre na pressão do remédio, qual é a próxima molécula que vai ser sintetizada, que vai resolver o problema. A gente acaba tendo essa visão holística e entende que as coisas não são assim tão... E é uma pressão muito grande. Eu vejo meu filho às vezes desesperado eles pedem 500 mil exames. Eu falei, para que tantos exames? Porque vocês não olham para o paciente? Porque a gente não pode errar, não pode... É uma pressão, meu coração fica apertado. Doutora Márcia, acabamos nosso programa. Nossa, foi tão rápido assim, nem falamos do ômega 3? É exatamente sobre isso que eu quero falar com você agora. Você vai ter um compromisso público, ao vivo, diante das câmeras. Você viu que o Arthur já veio aí, ó, abriu a porta lá. Acabou, né? Tipo, ó, termina. Mas nós vamos fazer um outro programa sobre ômega 3 e que ômega 6. Também dentro desse processo de qualidade de vida das pessoas e dentro da modernidade é um outro assunto muito bom de abordar. Nós vamos fazer isso, doutora Márcia. Tá combinado, semana que vem eu tenho o Sérgio Bastos, nós vamos falar de Seikai. A gente pode dividir o programa, mas eu sugiro que a gente faça um programa inteiro, que é praticamente 50 minutos, no mês de início de setembro. Estou à disposição, mas só me contatar, estou aqui pertinho, venho com o maior prazer. Eu avisei a doutora Márcia, ela perguntou para mim assim, como é que vai ser o programa? Eu falei, não sei. Não, mas me dá as perguntas. Eu falei, também não sei, vamos fazer que na hora a gente vê. E no fim é assim, o programa é um pouco formal, eu procuro deixar os entrevistados à vontade, defendo minhas opiniões, nem sempre batendo com as opiniões dos entrevistados, mas com absoluta democracia. A gente discute assuntos da saúde, da prevenção, das medicinas tradicionais e das técnicas modernas de ponta. Foi um prazer recebê-la. Prazer foi todo meu. Né? As pessoas que tiverem interesse em falar com você tem algum site? Olha, pode passar e-mail, normalmente sou bem organizada com os e-mails. Posso falar? Pode falar o e-mail. Márcia@sensitiva, tudo com S, sempre é bom lembrar. Sensitiva.com.br Márcia@sensitiva.com.br, eu estou colocando no chat.
Mas o internauta que tiver interesse em falar com a doutora Márcia, pode passar marcia@sensitiva.com.br. Foi um prazer recebê-la. Eu que tive prazer. Até breve. Até breve, obrigada. Obrigado. Semana que vem nós vamos falar sobre Saikai, depois 2 semanas sobre nutrição, nutragênica. Nós vamos trazer o Alberto Peribanês, que também vai participar do Saúde Quântica aqui e da cura da diabetes com Gabriel Cousens, da diabetes com alimentação viva. Obrigado pela participação. Boa semana a todos e até segunda.